Caros, estamos mais uma aula aqui sobre redes neurais. E antes de começar o vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, dar o like, o dislike, comentar. Sem o teu comentário, a gente consegue manter essa comunidade e espalhem o vídeo, tá? Para todas as pessoas que querem se aprofundar e entender esse mundo da inteligência artificial, tá? Mas vamos ao vídeo, vamos lá. Bom, gente, nós vimos que uma rede neural funciona como descer uma montanha, e é descer uma montanha de erro. Existe um componente chamado otimizador que justamente planeja essa descida da montanha. Vocês estão vendo ao lado, são otimizadores funcionando. Eles estão planejando a descida. Alguns otimizadores vão para um lugar mais, como eu posso dizer, fundo, né? Certo? De menor altitude, outros vão para o de maior altitude. Os melhores otimizadores são aqueles que vão no ótimo global, que é o ponto mais baixo da minha curva de erro, né? Da minha superfície de erro. Tá? Mas nem todos os otimizadores têm a mesma eficiência. Alguns vão parar no caminho, outros vão para um lugar, outros vão para outro. Tá? E é isso que a gente vai tentar entender. Tá? Então, a função do otimizador é essa, é reduzir o erro e montar a estratégia para a redução do erro. E aí descer a montanha. Tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Nesse contexto, Carlos, existe algo chamado momento. O que é momento? É que basicamente a rede neural ela usa o gradiente. E o que é o gradiente? É a descida, né? Olhar para a inclinação da superfície de descida para que essa bolinha continue andando. E o momento, ele basicamente, ele usa a força ou a velocidade que a bolinha estava antes da descida. Ou seja, se ela está indo muito rápido, ela passa aquele buraquinho e continua, tá? É basicamente isso, para não ficar preso, tá? Para não ficar preso numa inclinação, um pequeno buraquinho no meio, tá? E é isso que o Momentum faz, simplificando, certo? Ou seja, ele usa a velocidade que a bolinha estava, né? Eu estou descendo minha superfície de erro e ele usa essa velocidade para não ficar preso naquele espaço, né? Naquela diferença de inclinação, tá? E é isso que o Momentum faz, tá? Então, o Momentum é um tipo de otimizador. A gente vai ver vários hoje, tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então, o que vocês estão vendo aí do lado é uma aplicação prática do Momentum que faz que a bolinha não perca a velocidade e pare, né? Ela vai e volta, né? Sem ela ficar presa ou parada em algum lugar, tá? É basicamente isso que ele faz, certo? Então, que o Momentum faz, a gente pode ver, ele pega o gradiente, que é a superfície, né? E aí ele pega o Momentum Vector, né? Que é a velocidade que estava a bolinha, tá? Vamos pensar nisso. E ela faz a composição desses vetores para definir a direção da bolinha no próximo momento, né? E aí, quando a bolinha vai para uma nova localização, certo? O momento vai carregando ela, tá? É basicamente isso, certo? Então, ela vai adicionando, vai calculando as inclinações, que são os gradientes, pega a velocidade, faz uma composição de vetores, e isso direciona meio que para onde essa bolinha vai, tá? Ok? Lembrar, gente, que aqui a minha tarefa é simplificar ao máximo para vocês, né? E agora a gente vai entender que existem diversos tipos de otimizadores, tá? Um é o Momentum, outro é o que a gente chama de AdaGrad. O AdaGrad é justamente a mesma coisa, ele tenta ir para a direção correta sem ficar preso em um buraco, tá? Colocando de forma bem simples, tá? Mas vamos ver o que é que ele faz, né? A primeira coisa que o AdaGrad faz é calcular algo chamado gradiente. O gradiente mostra a direção que ele deve seguir. Ó, eu vou seguir para essa direção,
porque eu estou reduzindo a altitude, estou reduzindo o erro, tá? E aí ele faz um histórico de toda a inclinação que ele tinha, dos quadrados do gradiente. E ele dá mais peso para o recente, ou seja, ele dá mais peso do histórico porque ele está de inclinação encontrando agora. O AdaGrad é um otimizador que a diferencial dele é o ajuste da taxa de aprendizado, ou seja, o ajuste da velocidade de descida, certo? Se um parâmetro tem gradientes grandes, ou seja, se o aprendizado desacelerado, ele desce devagar para evitar mudanças bruscas. Se a inclinação é pequena, aí ele aumenta a taxa de aprendizado, até para sair daqueles buracos, não ficar preso. Então, ele ajusta automaticamente, esse otimizador, o AdaGrad, as taxas de aprendizado, certo? Eu estou simplificando para vocês, né, forma que vocês entendam. Então, o otimizador é o componente que escolhe a estratégia de descida da montanha, que é a montanha de custo, a montanha de erro da rede neural, tá certo? Coloquem as dúvidas nos comentários, espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. Eu tenho um exemplo de atuação do AdaGrad, onde a segunda bolinha ele evita de ir para o lado errado, né? Então, é base aí, o AdaGrad pega a direção de menor inclinação, certo? E aí direciona a bolinha para o lado certo, tá? Que é para a zona de menor, do ótimo, tentar encontrar o ótimo global, né? É basicamente um exemplo bem interessante que vocês estão vendo aí do AdaGrad. Ou seja, os otimizadores eles tentam descer a montanha. Existe o Momentum, que é um otimizador, e existe o AdaGrad, que é outro otimizador. Qual é o melhor, professor? É aquele que vai resolver seu problema. Você experimenta um, experimenta outro, vê a tua superfície e vê qual é a melhor para aquela rede neural, tá? Não tem uma fórmula. Geralmente o ADA é o melhor, tá? O ADA, a gente vai ver o ADA. Mas não é obrigatório. Você pode experimentar e ver qual é o melhor para você, tá? Então é isso, gente. Otimizadores, eles tentam reduzir a função de erro de uma rede neural, tá? E aí, ó, as bolinhas estão aí andando, tá olhando, e aí esse é o RMS prop, tá? O RMS prop, ele tem uma característica que ele ajusta a taxa de aprendizado de forma individual para cada peso, ou seja, ele tem várias taxas de aprendizado. Ele está olhando para várias inclinações e verificando qual a melhor taxa de aprendizado, e ele evita o decréscimo rápido da taxa de aprendizado, ou seja, ele diminui a redução rápida da taxa de aprendizado, ou seja, a redução rápida da velocidade. É basicamente isso que ele faz, tá? Então, os otimizadores são responsáveis por descer a montanha, e basicamente o que eles fazem é tentar ajustar velocidade e direção para a gente descer para o lugar correto, que é o lugar, é a base da montanha e a gente sair do Everest. Não é isso? É basicamente isso. Mas vamos prosseguir. Comes with a little push, gives our learning a gentle whoosh, combining past with present speed, helps us find the... E chegamos no Adam. O Adam não é o príncipe Adam do He-Man, tá? Mas é o melhor otimizador que existe, tá? E por que ele é o melhor otimizador que existe? Vamos tentar explicar isso, certo? O Adam, para começar, ela é uma combinação do momento com RMS prop, tá? Então ele junta as melhores características do momento do RMS prop, tá? Ele ajuda a acelerar o gradiente na direção correta e também suavizar as atualizações, tá? E também, como o RMS prop, ele adapta a taxa de aprendizado, ou seja, a velocidade da bolinha, para cada parâmetro individualmente, usando a média móvel dos quadrados, ou seja, ele mantém um histórico das inclinações, tá? Ele olha para o passado. Eles têm taxa de aprendizado adaptativa, ou seja, ele ajusta automaticamente a taxa de aprendizado, que é a velocidade de descida da bolinha, com base em estimativas da inclinação da primeira e segunda ordem. Significa que ele pode manejar gradientes e espaços. E o que é isso? Quando alguns dados são menos frequentes. Quando você pega um terreno que não foi visto da mesma forma anteriormente, tá? O que é útil quando tem uma montanha muito larga, uma grande quantidade de dados. Então, devido à sua eficiência computacional, ele é muito eficiente, robustez e pouco ajuste manual dos parâmetros, ele tem ajuste automático, o Adam é adequado para problemas com grande escala, para grandes dados, então ele é muito importante. Para dados com altas dimensões, com dados com diversas colunas, por exemplo, tá? Então ele requer menos ajuste, ele tem um bom desempenho e, na maioria dos casos, eu diria que 99% dos casos ele é o melhor, tá? Tem os outros também, você pode usar. Vocês entenderam, então? O otimizador serve para descer a montanha.
E aqui eu tenho uma comparação dos otimizadores em ação. Vocês vão ver que a bolinha de 1 vai para um lado, do lado da grade, eu acho que do lado da grade é azulzinha, do RMS próprio é verdinha, né? E aí você vê aí o Adam, né, indo melhor que os outros, né? Então, tá, é isso. Nós vamos deixar nossas aulas curtas e simples, tá? Isso que eu combinei com vocês. Então a gente tá terminando essa aula, né? Dê o like ou dislike no canal, passe para outras pessoas, né? A gente vai ensinar machine learning de forma simples aqui para vocês. Vida longa e próspera, e até a próxima aula.